Compreenda seu valor, que são relevantes, que são importantes, que são alguém e têm uma história. Eles têm sua história, certo? Todos têm uma história. Nosso propósito não é viver no amanhã e nem viver no passado. Damos as boas-vindas ao programa para Josi Hernandes. Como está, Josi? Estou bem. Obrigado por me receber, Alex. Agradeço imensamente por ter vindo ao programa, meu amigo. Fiquei tocado ao ouvir sobre sua experiência de quase morte, um assunto bastante popular. Muitas pessoas se interessam em ouvir e comparar essas histórias, buscando semelhanças e diferenças. Sua narrativa foi extremamente comovente, o que me motivou a convidá-lo para participar. Portanto, sem mais delongas, poderia compartilhar um pouco sobre você e o que desencadeou essa experiência de quase morte? Sim, cresci no South Bronx, um bairro muito difícil, e sendo latino e tudo mais, temos essas visões de como um homem deve ser ou parecer. Cresci onde meu pai nos ensinava a sobreviver na mente dele, certo? Só para justificar o comportamento. Bebia muito. A vida dele era um pouco mais complicada porque a mãe dele é indígena, então ele meio que tipo sempre quis esconder essa parte dele. Ele achava que isso não ia ajudá-lo a seguir em frente. Então ele enfrentava esse desafio. Ao mudar de Porto Rico para Nova York, deparou-se com uma nova língua que desconhecia, o que trouxe muitos obstáculos. Eu cresci nesse cenário. Comunidade complexa, buscando sair da periferia, certo? Como todos nós, certo? Tive sorte, né? Fui aceito em um programa preparatório para a faculdade e acabei indo para lá. Estudei engenharia e meio que saí da quebrada. Eu costumava viver em um mundo extremamente competitivo, onde éramos ensinados a competir, subir na vida e adquirir bens materiais. E essa filosofia de que tudo me pertence. Então, era minha casa, meu carro, minha esposa, meus filhos, tudo é meu. Eu vivia assim, pensando o que era o que esperavam de mim. Achava que estava tudo bem, fazendo o certo, no caminho certo, e nos preparando para entrar no negócio que montaríamos no sul da Flórida. Decidi seguir em frente e trabalhar com linhas elétricas por um período até que isso se concretizasse, previsto para abril. Retomei minhas atividades em outubro. O que aconteceu foi simples. Era quarta à noite. Você podia imaginar o dia de ação de graças de amanhã. Estou ansioso pelo feriado prolongado, com a Black Friday e muitas coisas acontecendo. O problema é que estamos atrasados e logo vai escurecer, mas precisamos concluir. Estou no balde e decidimos economizar tempo assim. Fazemos ele subir e descer, gerenciando de um ponto ao outro. Enfim, não foi a ideia mais brilhante. Então, nada exótico ocorreu. Não fui eletrocutado, mas o motorista olhava para cima, evitando me machucar. Ele bateu em uma árvore, eu na lateral do balde, quebrando todas as costelas do lado direito. Assim, todo aquele lado. Todas as minhas costelas quebraram. Ir para o hospital, claro. E eles te enfaixam, eles te dão essa medicação e me deram uma medicação que, por causa
das costelas e tudo mais que estavam quebrados, queriam me dar algo que tivesse um componente anti-inflamatório. Então me deram um analgésico com ibuprofeno. Agora eu tomo o remédio no hospital, me mandam para casa, eu volto para casa e reflito. Muito difícil respirar. E então penso, deixa eu ligar. Liguei para ele, falei com o cara do pronto-socorro e ele disse que você está todo enfaixado, não consegue respirar fundo, mas está bem. É só isso. Então eu disse, tudo bem. Como sou voltado para a ciência, pensei, eles sabem do que estão falando, certo? Continuei com a medicação e minha respiração só piorava, pior. E no final, eu só passo pelas festas. Passou o ano novo e esse foi um ano novo interessante por causa do IWK, onde achavam que tudo ia colapsar. Teve tipo uma vigília e a expectativa de meia-noite do outro lado. Enfim, passei por tudo isso e cheguei ao ponto em que não conseguia respirar de jeito nenhum. Era 5 de janeiro e eu pedi para minha esposa e meu filho me levarem ao hospital. Fui para a emergência e eu fui colocado em um quarto. Decidiram me manter lá. Então eu disse para minha esposa vocês vão para casa, eu vou ficar bem. Não há com o que se preocupar, certo? Só uma coisinha. Enfim, colocaram soro e a enfermeira disse: sabe, José, se precisar de ajuda, aperte o botão ao lado da cama para eu verificar como você está. Logo depois, ela sai do quarto. Lembro de olhar para o relógio, era mais ou menos assim. 12h30, 010 da manhã agora. Eu não vou apertar naquele botão. Eu sou o cara durão, certo? Não vou apertar de jeito nenhum, então não se preocupe. Mas o motivo de eu estar dizendo isso para mim mesmo é porque estou pensando em apertar o botão. Está difícil de respirar. Estou tentando me convencer de que está tudo bem. Estou fingindo que está tudo bem. Esperei cerca de 45 minutos e mal conseguia respirar. Pensei, é melhor apertar o botão. Apertei. E a enfermeira levou cerca de 1 minuto para entrar. Pareceu uma eternidade. Ela abriu a porta e apenas olhou para mim. E simplesmente apertou aquele botão azul frio na parede. Agora, na minha mente, estou pensando, ela apertou o botão azul frio na parede e então você ouve o azul frio, e de repente, um monte de gente entra correndo na sala. Não consigo respirar de jeito nenhum, não consigo soltar ou puxar o ar. Vou te explicar o que eu senti. Então, meu primeiro sentimento, acredite, foi vergonha. E eu me senti envergonhado porque quando entraram no quarto me despiram, tiraram o lençol de mim. Eu tentava segurá-lo e eu fiquei tão envergonhado que eles me despiram daquele jeito. E eu estava indefeso e não pude impedir. E eles pegam essa tábua e a deslizam por baixo de você e te colocam em cima dela. E, enfim, tem toda essa coisa acontecendo, mas eu meio que estou no meu próprio espaço, certo? Eu meio que não entendo o que eles estão fazendo. Eles colocam esse negócio em você, apertando para forçar ar nos seus pulmões. E, enquanto isso, eu estou. Sabe? E se isso for real? E se isso for? E comecei a pensar na minha família e estou dizendo, eu não vou vê-los de novo se isso for real. E eu senti um nó no meu peito, tipo um nó emocional, e era como se eu estivesse morrendo, pensando que nunca mais os veria. E
O pior era que eles não teriam chance de me ver. Eu não conseguiria falar. Agora não conseguia falar por falta de ar. Mas na sua mente isso não importa. Você pensa, se eles vierem, conseguirei falar. Poderei dizer adeus ou algo assim, certo? Mas de qualquer forma, percebi que já eram quase 02:00 da manhã e eles não chegariam a tempo. Então, comecei a despencar emocionalmente e desabar. Eu fiquei incrivelmente apavorado. Agora, entendendo que eu cresci no South Bronx e como eu cresci, não podíamos mostrar medo, não podíamos chorar, certo? Então, estou tão apavorado porque, e se isso for real? Só quero que alguém segure minha mão. É isso que eu quero, apenas segure minha mão, não importa quem. Eu queria pedir a alguém, mas minha cabeça atrapalhou, né? E pensei, tudo bem, meu pai já tinha falecido 5 anos antes. E ele vai se revirar no túmulo se vir que estou mostrando medo para essas pessoas. Esse foi meu pensamento, cara. Foi profundo, mostrar medo. Foi profundo, cara. Chegou ao ponto em que meu corpo ficou rígido e eu disse, é isso. Eu não vou mostrar medo. E eu ainda desejava que alguém segurasse minha mão, mesmo com a sala cheia de gente. E foi então que percebi que não acreditava em Deus, sendo mais inclinado para a ciência e a matemática. Isso gerou um conflito, pois minha mãe era católica, meu pai era indígena. Minha mãe dizia, vai encontrar Deus na igreja. Meu pai dizia, olhe pela janela, Deus está em todo lugar, certo? E Deus seria o Criador. Enfim, decidi seguir o caminho da ciência. Foi uma escolha difícil, e agora surge a dúvida. E se algo der errado? Isso é real. Onde será o meu lugar nessa jornada? Não acredito em vida após a morte. Não acredito em nada. O que será de mim? Isso, o medo que senti naquele momento foi incrivelmente intenso. Comecei a me perguntar, bem, e se Deus for real? E se Deus for real? E se Deus for real, talvez ele me tire dessa encrenca? Porque você sempre encontra Deus. Quando a coisa fica feia, nunca. Quando as coisas vão bem, Jesus não aparece quando você está vivendo. Exatamente, exatamente. Então, olha só. Então eu disse, Deus, se você é real, eu prometo que vou mudar. Vou ser uma pessoa melhor. Vou ser um homem bom, vou ser o que for, certo? Então eu estava quase tipo negociando, claro. E então eu esperei. Eu disse, tudo bem, vamos ver se há uma intervenção. Enquanto isso, esses caras estão realmente lutando para me manter. Não consigo respirar. Meu coração é muito regular. Imagina, estão me bombardeando com drogas para me fazer respirar. E ele está disparado. E o que acontece é que chega um momento em que meu coração parecia um cavalo galopando. Eu estava enlouquecendo. E então, de repente, você sente seu coração parar. E então, para meio que validar que isso acabou de acontecer, você ouve a coisa que estava só vai bip. E a questão é que eu estava totalmente consciente e afirmo, isso não ocorreu. E minha resposta foi, fiquei com raiva de Deus. Eu sabia que você não era real. O que eu estava fazendo? Apenas me enganando. E então, eu olhei para a porta, a entrada que estava bem na minha frente e era tão brilhante e havia uma sombra lá. Na minha cabeça, penso como um engenheiro, vou ser desligado como um interruptor de luz, virando nada. Simplesmente escuridão. E então
aquele lado macho latino ressurgiu, não é? E eu penso, não vou desistir, não vou me render. Sem vergonha nisso, certo? Tudo que aprendi. Não posso desistir, não posso parar. Se eu cair, eu tenho que me levantar. E isso estava bem ali. E eu disse a mim mesmo, eu não vou desistir, eu não vou me render, mas não há nada que eu possa fazer para mudar esse resultado. Então, Alex, pensei, sabe de uma coisa? Tudo bem morrer. E eu comecei a pensar como minha vida tinha sido difícil. E eu disse, foi uma vida dura, fiz o melhor que pude, certo? E está tudo bem. Eu meio que de deitar, fechar os olhos. No momento em que esse pensamento cruza minha mente, essa sombra entra e ela se estende. Para mim, está claro. Enquanto isso, ouço os pingos do soro soando como água batendo em um telhado de zinco na ilha, como chuva. Então, olhei para a parede e o papel de parede, vendo sua textura. Agora, eu estava curioso sobre isso. Incrivelmente, apesar de tudo o que estava acontecendo, tipo, uau, o que é isso? Então, meu foco estava na sombra. Conforme ela se aproximava, parecia estender a mão como uma energia feminina. Ela me tocou, e no momento em que ela me tocou, eu fiquei, tipo, galvanizado. Eu fiquei, nossa, me senti tão bem, me senti tão não doente, me senti tão Senhor, melhor do que nunca. E senti essa brisa de paz, amor e calma. E senti o vento na minha cabeça, imaginei meu cabelo comprido esvoaçando ao vento, visões loucas. Me senti sendo elevado. E a próxima coisa que sei, estou parado no canto da sala. Isso foi o que realmente transformou minha vida. Foi nesse momento que me vi na cama, com eles tentando salvar minha vida, aquela equipe de emergência se esforçando ao máximo para me resgatar. E eu disse para mim mesmo: esse sou eu, estou morto. E então fiz essa pergunta aí, mudou minha vida. Mas se sou eu, quem sou eu? E essa pergunta, todo dia me pergunto: quem sou eu? Porque sei que não sou temporário. Então faço a pergunta e ouço uma voz à minha esquerda. Ela diz para mim: visualize-se como um carro. Aceite que esse carro tem 5 milhões de milhas. Agora você tem que dizer adeus ao seu corpo. E eu estou pensando: uau, acabei de dizer adeus à vida. Tenho que dizer adeus ao meu corpo. E Alex, algo mágico aconteceu. Olhei para o corpo e pela primeira vez na minha vida eu senti tanta gratidão e amor por esse corpo. E o pensamento foi: aquele corpo se sacrificou por mim, deu tudo o que tinha por mim e simplesmente não tinha mais nada. E comecei a ter essas lembranças. Eu as chamo de memórias benignas porque não eram assim. Pensamos nesses momentos dramáticos da vida e é isso que vamos lembrar. Não foi isso que lembrei. Lembrei de segurar a mão do meu irmãozinho, um beijinho, respirar fundo, o nascer do sol, o vento, o canto dos pássaros. Lembro de olhar nos olhos dos meus filhos quando pequenos, como me olhavam com tanto amor e dependiam tanto de você, né? E o que percebi naquele momento foi que eu tive isso em cada momento da minha vida. E eu nunca realmente tive. Eu entrei naquele instante e sim, tenho meus caras aqui, minhas lágrimas, e amo esse momento. Sinto a respiração, sinto o sol quente na pele,
Aqui estou eu, entendendo o valor da vida e é tarde demais. Percebo que tenho tudo isso de graça, sem custo, sem esperanças. Estava preocupado em comprar outro carro, uma máquina de café melhor, todas essas coisas malucas. E agora me pergunto, o que eu estava fazendo? Mas isso me fez amar quem eu era antes. E para todos lá fora, isso é realmente crucial. Eu nunca estava feliz com quem eu era. Nunca era bom o suficiente. Não importava. Isso dificultava a minha vida. Agora, olhando para meu corpo e vendo sua perfeição, primeira vez, dizendo, cara, sentindo tudo isso, gratidão e amor. No segundo momento, onde eu estava, tudo mudou. Ouço a voz me dizer, ok, agora temos que ir. E então começamos a caminhar juntos. E eu caio por esse buraco, um buraco negro que chamo de túnel. Sinto algo sendo arrancado de mim. É tão desconfortável. Chego ao fundo e ela diz: não, precisamos continuar. Eu continuo. A mesma coisa acontece de novo. E ao chegar ao fundo, me encontro em uma bola. Cor ao meu redor, tipo 360. Eu acho. Imagine que você está no centro de uma bola de basquete e tudo ao seu redor é cor. E está se movendo. E está vivo. E está falando comigo. 1 milhão de vozes. E aquela voz que me trouxe aqui diz para mim: o que você sentiu foram todos os momentos dolorosos da sua vida sendo tirados de você. Não traga negatividade ou algo que te faça mal. E então percebi que estava passando por uma espécie de purificação. De qualquer forma, sinto a cor vindo até mim ou estou indo em direção a ela, não sei. A sensação é que a cor me acolhe como sou, sem julgamentos. Sinto-me bem, apreciado, acolhido e parte dela. Eu pertenço aqui. Finalmente, entro na cor, me torno a cor, sinto amarelo, vermelho e azul. E ouço todas essas vozes. E eu não sou pintor, mas isso. Estava me dizendo como pintar. Me deu tipo assim um plano. Você vai pintar assim. Você vai começar com isso, vai fazer aquilo. E me deu um plano. Então eu saio do outro lado e vejo esse porto lindo. Eu cresci em Nova York. Florestas e montanhas são a última coisa que eu imaginaria que encontraria. E então esses rebanhos de animais vagando, correndo livres. E era tão bonito. E então eu pensei, lembrei dos meus filhos e me perguntei: o que será dos meus filhos? O menino me disse para não me preocupar, eu poderia vê-los de lá. O próximo pensamento foi voar. E a voz disse: isso é normal aqui. Então comecei a me mover, explorando minha mente. Ao me aproximar de uma árvore, vivenciei uma experiência de unidade. Se eu me aproximasse, me tornava a árvore, sentindo-a absorver nutrientes do solo e seu batimento cardíaco. Era como um ser vivo. Se eu me aproximasse de um pássaro ou de uma folha, era a mesma sensação. Até o ar, a atmosfera, eu podia sentir. Eu pude experimentar tudo, até uma pedra. Isso me ensinou que tudo era um só, tudo interconectado. O que penso sem vida está cheio da mesma vida que tenho, feito das mesmas coisas. Enquanto eu meio que integro isso, vejo essas montanhas na minha frente com o topo nevado. E foi tão galvanizante que eu quis subir lá e ver como era.
Então comecei a ir naquela direção para chegar lá e eu passei por cima e pude ver o topo da montanha e a neve. Era como estar em um avião voando sobre uma montanha e era tão bonito e tão tranquilo. E então eu olho para a minha direita e vejo o sol. E quanto ao sol, não sei se está se pondo ou prestes a nascer, mas estou olhando para ele. Parece que estou usando um telescópio, vendo as labaredas inchadas saindo. Era tão bonito. Sentia a brisa quente. Digo para mim mesmo, é daqui que vem a brisa quente. É isso que me impulsiona. Por isso voei até aqui. E olho para a esquerda. Olhando para a esquerda, vejo uma enseada em forma de U, onde um homem está. E ele está com 6 crianças em fila na mão direita e uma na esquerda, todas com água nos joelhos. Por algum motivo, pedi para descer e ver de perto. Certo? Então desci e foi desafiador para medir o tempo e a distância. Não há tempo como conhecemos. Senti que já estava lá por 1 dia e meio. Agora morto há apenas 5 minutos neste mundo. De qualquer forma, ao me aproximar, estou a uns 3 ou 4 metros de distância. Um homem se vira, ele olha. E Alex, foi isso? Meu pai. E eu olhei para o meu pai e disse, cara, eu vou fazer. Quando eu partir, o que ficou por fazer? Diga a meu pai que o amo, que me importo e tudo mais. Meu pai era assim mesmo, de ser homem. Era tipo, a gente não pode se abraçar, a gente não diz que se ama, não temos esse tipo de relação, né? A gente nem dava as mãos quando era pequeno, era coisa de mãe, coisa de mãe. Nunca abracei meu pai. E eu nunca jamais disse ao meu pai que eu amava. A questão é que não me lembro dele dizendo isso também. Então eu cresci amargo e com raiva. E quando ele morreu, foi tão difícil para mim, porque tudo o que estou sentindo agora, do que estou falando, eu não podia mais dizer a ele. Essa chance se foi. Eu perdi esse momento, mas agora aqui estou. E o momento estava de volta. Eu olhei para o meu pai e conversamos de forma diferente, não como agora. Eu podia ouvi-lo na minha mente, e ele a mim. Foi quando ele disse: todas essas coisas que eu jamais imaginaria. Eu estava tão orgulhoso de você ao se formar, eu estava tão orgulhoso de você ao entrar na faculdade, eu estava tão orgulhoso, eu te amava. Todas essas coisas que eu pensava não estavam lá. Então abracei meu pai, nos abraçamos pela primeira vez em qualquer tempo lembrado. Quando abracei meu pai, me tornei ele, assim como as árvores e tudo mais. Vivi a vida dele num instante e entendi o que ele tinha sido, porque ele era assim, e eu entendi. Eu entendia seu sentimento. Não era tanto sobre eu perdoar, ele e ele me perdoar. Isso aconteceu, era mais sobre eu me perdoar e entender como é importante se perdoar. Pare de se julgar tão severamente, pare de ser tão cruel consigo mesmo, se fazendo mal. Então, ele me olhou.
Ele me disse: sabe, José, você tem que voltar. Olhei para o meu pai como: você está brincando. De jeito nenhum que eu vou voltar. Eu gosto daqui. Agora sempre gostei. Acho um contraste entre isso, porque quando eu estava vivo, era sobre estar vivo, eu não queria morrer. Agora estou aqui. Agora ele me pergunta se eu volto e eu digo: não, cara, eu não quero voltar. E temos essa discussão e tipo, volte logo. Eu digo: não. Então sinto um puxão aqui, certo? Mas vem das minhas costas. Quando vejo, estou de volta no meu corpo. Abro os olhos e a médica está dormindo. Quando abro os olhos, ela meio que deu um pulo para trás assim. E então eu estava de volta com meu pai. Então você meio que deu um pulo para trás, tipo assim, um rápido. Sim, acho que a surpreendeu que eu abri os olhos, certo? Quando volto para meu pai, ele diz: não, cara, você tem que voltar, você não entende. E eu disse: eu entendo, não quero voltar. Meu pai sempre fazia acordos. Ele olhou e propôs: vamos fazer um acordo, certo? Eu concordei. Qual é o acordo? Ele disse: é o seguinte, eu prometo, se você voltar na hora certa, não volte. Vou te levar para casa. Por algum motivo, achei que era um bom negócio. Eu pensei: isso é um ótimo negócio. Como recusar? Eu disse: ok, parece bom. E senti o puxão de novo, me trazendo de volta. E então duas coisas aconteceram imediatamente. Meu primeiro pensamento foi: sou tão ruim que o céu me expulsou, certo? Meu primeiro pensamento. E então senti esse isolamento. Por quê? Senti como se estivesse dentro deste corpo de novo e separado de tudo. Quando eu estava lá, eu era parte de tudo. Agora só sinto essa separação. Estou de volta a este corpo. Tudo estava desconectado de mim. E eu desmoronei. E me perguntei por que aceitei esse acordo. O que foi que eu fiz? E iniciei outra jornada. Isso me pôs na jornada. Isso foi real? Eu realmente vi meu pai? E isso foi complicado, porque quando eu melhorei e consegui falar, eu estava no hospital por 3 meses, 6 meses. Eu estava muito envolvido. 6 semanas, quero dizer. Quando finalmente tiraram e pude falar, chamei meu cardiologista e disse algo simples. As pessoas acreditam nisso. Alex, tudo o que falei foi: acho que fui a algum lugar. E ele apenas olhou para mim e disse: jamais. Seu cérebro fica ativo por 2 minutos após o coração parar. Você tomou DMT e todas as drogas que demos. Foi uma alucinação total. E eu pensei: cara, e se ele estiver certo? Tudo em que eu acreditava foi destruído quando morri. Então, ciência e tudo mais não eram a resposta. Havia algo mais. Havia um Criador, havia Deus, havia algo lá. Agora ele me faz questionar isso de novo. Enquanto eu estava naquela situação, na unidade de cuidados críticos, sempre que acionavam um código azul, porque meu prognóstico era que eu não sairia vivo dali. Então, cuide das suas coisas, cuide dos seus assuntos. Eu estava preocupado que seria eu de novo em breve. E foi aí que decidi retornar para aquela esfera, repleta de cores, onde me senti acolhido e verdadeiramente pertencente. Encontrei paz lá,
meu refúgio, minha fuga, azul frio. Estou naquela esfera colorida. Enfim, saio do hospital e, por causa do médico, acho que estou mentalmente. Agora, também sou viciado em medicamentos. Ao sair do hospital, nos dão muitos remédios, mas não alertam sobre o vício. Por isso, não me vejo como viciado. Apenas sofro com sintomas de abstinência. Precisei tomar um medicamento para baixar minha frequência cardíaca. E eu sofria de ataques de ansiedade e tomava uma pílula que controlava meus sintomas e diminuía minha frequência cardíaca. Mas, ao invés de tomá-la a cada 4 horas, passei a cada 3, depois a cada 2. E então, era como se eu precisasse mais. 1 hora depois, a ansiedade voltava e meu corpo pedia por mais. Enfim, levei 3 anos para superar isso e buscar ajuda psicológica. Eu tive que decidir se aquela experiência era real ou não, Alex. E não é fácil. Não é uma tarefa simples, porque muitas pessoas neste mundo insistiam que eu estava confuso. Até mesmo minha família percebia a diferença. Eu evitava falar sobre Deus ou o Criador, mas agora abordo todos esses assuntos, né? E eles comentam que algo se transformou em mim. Estou confuso. Não é verdade? Até meus filhos, às vezes, até hoje, dizem: cadê o velho Joe? E eu fico tipo: cara, acho que sou uma versão melhor. Sou mais espiritual. Estou aberto a muitas coisas, mas isso acabou sendo uma parte muito difícil da minha vida. Então, finalmente, procurei vários profissionais de saúde mental. A primeira coisa que aconteceu foi me tirarem das drogas. Assim, você segue sempre na recuperação. Agora estou livre delas. Estou limpo há cerca de 17 anos. Mas eu tive que aceitar se isso aconteceu ou não. Foi real? Foi um sonho? Finalmente, estou com essa profissional de saúde mental, uma pessoa incrível. Outras me ajudaram a sair das drogas, incríveis à sua maneira. Mas essa jovem mulher sentou-se ali e olhou para mim, fez algo que mudou minha vida. Ela sentou ao meu lado, segurou minha mão e eu te digo, no momento em que ela segurou minha mão, eu estava na cama de hospital morrendo, assustado, rezando para alguém pegar minha mão ou eu estendê-la. O que eu via como coragem e firmeza, percebi naquele momento que eu era um covarde. Estava com tanto medo de algo tão simples como pedir a alguém para me ajudar, que está tudo bem pedir ajuda a alguém, está tudo bem pedir ajuda às vezes. Enfim, ela segurou minha mão e eu estava de volta naquela cama de hospital. E pela primeira vez na minha vida, eu disse a alguém que eu fui a um lugar e vivi essa experiência. O que acabei de contar a vocês, certo? Imagine viver com sua família, sem poder compartilhar. Então você nunca contou à sua família a história completa naquela época? Não, Nossa. não. Eles já acham que algo está errado contigo e você não tem certeza. Se eu contar, vão me internar, né? Vão me trancar e dizer isso. E é muito comum para pessoas que têm esse tipo de experiência não falarem sobre isso. E eu não sei se isso é algo que acontece fisicamente no seu cérebro ou algo assim. Então, pessoas que têm PTSD, que foram expostas a muito trauma, querem falar sobre isso, mas algo as impede. Acho que eu estava passando por isso. Mas, enfim, ela me libertou, cara. E então ela me disse: 140 aqui. Ela me explicou que se você estiver lá o tempo todo, eles vão te medicar e você vai perder essa experiência. E se você ouvir o tempo todo, vai perder a experiência porque você simplesmente esquece, finge que não foi real. Naquele dia, decidi que era real, que tive essa experiência e não havia nada de errado com isso, nada para se envergonhar, que isso era algo bom, mudou minha vida de forma positiva,
me fez repensar nas pessoas de modo diferente, na família também, refletir sobre o relevante, o essencial, me fez refletir sobre o que tenho e o que não tenho, e porque é vital compartilhar, porque não é meu. Então, tudo que eu tenho aqui, na minha mente, é só de Deus ou do Criador e algo que podemos usar enquanto estamos aqui, mas não é algo que possamos reivindicar e levar conosco. Então, eu aprendi a olhar para as coisas simples, apreciar o nascer do sol, o som de a chuva, o vento e o sol, a voz das pessoas. Amo o som, como elas se parecem. Eu tento visualizá-las e manter essa imagem para sempre, para que eu possa levá-la comigo. Então, é o único que podemos levar. As memórias que fazemos aqui, boas, porque as ruins são tiradas de nós, são o que nos acompanham para o outro lado. Isso é o que precisamos fazer enquanto estamos aqui, criar boas memórias. Algo que eu sei que posso levar comigo porque levo aqui dentro. É o único item que pode levar consigo. Sim. E ao compreender isso, considere que quando fomos criados, recebemos um reservatório cheio de amor. E Deus, ou o Criador, nos diz: deixe isso aqui. Este é para você deixar aqui. E esse é o meu objetivo, deixar isso aqui. Porque eu não quero voltar com meio agradecimento. Eu quero voltar vazio. Quero deixar todo esse amor e tudo o que eu tenho aqui. E acho que é o que todos nós devemos fazer. Posso perguntar, José? Há tantas partes da sua história que, como você disse, me tocaram profundamente. A valorização do seu corpo, muitos de nós nos culpamos por como parecemos ou não, ou todas essas vozes negativas na nossa cabeça e aquela voz que está sempre nos criticando e dificultando nossa caminhada por este mundo. Isso foi muito poderoso para mim. Acho que há tanto medo em viver. Muitas pessoas, a maioria delas, têm medo de viver quem realmente são. Ser quem são, viver suas verdadeiras essências. Que conselho você tem para as pessoas que têm medo de seguir aquele sonho, de seguir aquele propósito para o qual estão aqui? Porque muitas conseguem o trabalho das 9 às 5 para ganhar a vida, mas não estão vivendo. Estão literalmente morrendo aos poucos. E me parece que você, pelo que li sobre sua história, abraçou viver de verdade e não teme fazer coisas novas em busca do seu propósito na vida. Qual conselho você daria sobre isso? Sim, quero dizer, essa é uma boa pergunta. O conselho será simples, mas acho que só precisamos entender que, quando eu estava morrendo, eu estava arrependido de muitas coisas, certo? Muito do que me arrependi foi do que não fiz, que eu deveria ter. Talvez dizer a alguém: eu te perdoo. Então, há pessoas que lutam com irmãos, como eu fiz. E estávamos discutindo algo louco, ridículo, sem nos falar há alguns anos. E aqui você está, em uma cama, morrendo, dizendo: cara, ela pode pensar que a odeio, mas não é verdade. Então, uma das primeiras coisas a fazer é refletir sobre o que é realmente importante para você. O que importa mais? Os filhos? O trabalho? É isso mesmo. Preste atenção. E para começar a prestar atenção nisso, é preciso começar a se observar, porque
temos medo de amar, porque temos medo de nos machucar, mas também temos medo de ser amados. Muitas vezes não sabemos como retribuir o amor. Assim, na minha criação, era ser rígido, duro, não retribuir, pois era o que se esperava de um homem. Isso é parte do que ensinamos e precisamos superar. O que eu gosto de fazer, às vezes, é apenas me olhar no espelho. Porque eu sei que quando eu me olhava no espelho antes de morrer, eu estava tão me menosprezando, eu estava me culpando. E eu olho no espelho e me vejo e digo graças a Deus, porque este corpo vai me deixar ir à loja, vai me deixar fazer isso com aquela pessoa, vai me deixar ouvir essa música, vai ser o trajeto por onde eu vou amar e apreciar cada detalhe. E digo a mim mesmo que eu sou amor eterno, e é isso que eu quero projetar. Sim, me machuquei. Alguém me traiu. Fizeram isso e tudo aconteceu depois. Mas não paro de amar. Vai ter alguém. E talvez não seja uma pessoa, talvez seja um animal de estimação. Seja o que for, você tem algo para deixar. Aqui, não tenha medo de dizer o que sente. Se você ama alguém, diga. Precisa dar um abraço em alguém? Dê, porque eu não sei quando será esse momento. E talvez não tenha tempo. Eu talvez não consiga pegar o telefone e dizer: ei, estou indo embora, eu te amo, quero que você saiba disso, certo? Então, certifique-se de estar sempre ciente dessas coisas e marcá-las. E, se você pensar em alguém que não vê há um tempo, cara, ligue para essa pessoa. Ei, como você está? Pensei em você. Encha a sua vida com isso e viva o momento. Tem muita yoga, muito trabalho de respiração, tudo isso rolando, certo? As pessoas não entendem como é não conseguir respirar. Nós não damos valor a essa alma. E quando eu não respirava, isso mudou tudo. Fez-me valorizar isso. Simples. Faça 20 vezes por minuto. Não pensamos nisso. Certo? E quando eu falhava, isso me fez valorizar quem nós somos tanto, meu corpo. Olha só, acabou de fazer isso e me encheu de ar, me fez sentir bem, me encheu de vida. Acho que precisamos nos aprofundar mais agora e entrar em um espaço para ficarmos conosco e sermos autênticos. Eu gosto desse tipo de música. Ouça. Quer um sorvete? Coma. Você não abusa de nada, né? Claro. Não negue. Você viaja. Se for para a Itália, não se preocupe com carboidratos. Se vai para a Itália e está preocupado, vai se colocar em uma situação difícil? Sim, e muita riqueza. Lembre-se do que levará consigo. Pode ser a lembrança de quando mordeu. Arrepios, eu acho. Só de pensar nisso, eu já me arrepio todo. Aqueles sabores e os aromas que vêm disso. E você fica tipo, nossa. Imagina, sentar em um café em frente ao Coliseu em Roma, saboreando uma pizza fresca, uma fatia de pizza, de um café local. Consegue visualizar? E aí as pessoas falam, mas os carboidratos? Ok, os carboidratos, certo? Então é isso. É sobre aproveitar cada momento e de estar presente. E não viver no passado
ou no futuro. Tanto assim, Passamos nossas vidas lá, né? passamos a maior parte de nossas vidas pensando em coisas sobre as quais não temos controle, em nossas memórias e no futuro, que é basicamente nossa imaginação. E raramente estamos completamente presentes. A verdade é que o único momento real é o agora. Este instante em que estou falando contigo é tudo o que tenho, agora. Não tenho 10 minutos agora, não sei exato. Este momento é infinito. É tudo o que temos, este exato momento, agora. Seguimos em frente, seja avançando, seja retrocedendo no tempo, como preferir enxergar. Tudo o que possuímos é este único momento. Desde que nascemos até partirmos, estamos apenas neste espaço. Então, deixe-me perguntar: somos muitos? Andam pela terra perdidos, tentando descobrir por que estamos aqui e a conexão de qual é o propósito da nossa vida. Muitos de nós achamos que não temos propósito aqui, e eu sou um verdadeiro crente nisso. Todos estão aqui por uma razão. Você tem uma missão nesta vida. Algumas grandes missões, entre aspas. Algumas pequenas missões, entre aspas. Mas você tem uma missão e precisa se conectar a ela. Quando você se conecta a essa missão, a esse propósito, a vida se torna mais fácil. As coisas se tornam mais prazerosas. Bloqueios ou portas trancadas antes se abrem completamente quando você está no propósito da sua vida. Você tem alguma sugestão, algo da sua experiência que possa nos ajudar a encontrar nosso propósito de vida? Sim, a primeira coisa que eu pratico e ensino às pessoas é realmente entender seu valor, que são relevantes, importantes. Alguém e tem uma história. Elas têm sua história, certo? Todos têm uma história. Nosso propósito não é viver no amanhã e não viver no passado. Não dá para mudar o passado. Eu não sei como será o amanhã. Posso pensar em como será, certo? Posso imaginar, mas posso dizer em 1 hora eu vou estar Você aqui. Vai fazer algo em 2 horas. Eu tenho que fazer isso em 2 horas. Mas é isso que achamos que vamos fazer. O que vamos fazer? Sabemos com certeza que estamos certos nisso. E é nisso que eu quero que você se concentre, sentindo o que sente. Saia um dia e sinta o sol quente na sua pele. Sinta o frio quando estiver frio. Deixe seu corpo falar com você. Ouça. Tire os sapatos sociais e sinta a grama, o solo, a mãe terra. Olhe para a lua à noite e sinta esse poder. E se deixe levar no momento. E você vai descobrir. Isso. Você está numa encruzilhada. Então, cada momento da minha vida, estou em um ponto onde posso fazer escolhas. E eu poderia dizer, vou para a esquerda ou vou para a direita. Vou subir aquelas escadas ou vou descer. Estamos sempre nesse cruzamento. Você pode sempre melhorar sua vida. Você acorda no meio da noite e decide. É isso que vou fazer. Podemos decidir isso a qualquer momento. Nosso futuro está sempre repleto de possibilidades, potencial e oportunidades. Precisamos estar presentes com eles. É disso que você fala. Portas se abrem, coisas acontecem. Muitas coisas mágicas estão acontecendo na minha vida, como conversar com você, Alex. Ninguém planeja. Coisas acontecem. Como? Há algo mágico, algo que está muito à nossa frente. Para mim, isso é o Criador. Pode ser Deus, Buda, ciência, matemática.
mais algo. Faz todas essas coisas meio que funcionarem separadas, mas juntas ao mesmo tempo. E então, nós nos conectamos e estamos fazendo o show e eu vou sair. E posso ajudar alguém a subir no ônibus com dificuldade. Planejei isso? Não, mas é estar presente naquele momento. É disso que a vida se trata. Esqueça isso. Sim, eu quero ficar bem. Não quero me preocupar com minhas contas. Não quero lidar com essas coisas. Isso é normal. Mas não dá para viver lá 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você deixa o trabalho, está fora. Esteja com quem está ao seu lado. Esteja com sua família. Se em casa, não se isole. Se você está no trabalho, ó Deus, tenho que fazer isso amanhã. Ó meu Deus, como vou conseguir? Ou, sabe de uma coisa? Deixe para amanhã, porque amanhã chegará. Isso é algo que eu garanto. Não importa o que façamos, os momentos futuros sempre chegarão. Eles vão chegar. Então, por que me preocupar com isso ao chegar lá? Sabe de uma coisa? Estou de volta ao trabalho. Deixe-me descobrir como fazer. Mas quando estou com minha família, aproveito. Meus filhos, aproveito minha esposa. Deixe-me aproveitar meu marido, deixe-me aproveitar meu parceiro, seja quem for, meu pet. Deixe-me aproveitar meu quarto. Ah, quero ler este livro, deixe-me ler este livro. Quero ver este filme. Assista ao filme. E isso você vai descobrir que vai te empoderar. Porque isso vai fazer você acreditar em quê? Acreditar em. E o momento em que passamos a acreditar em nós. Vou dizer apenas isso. Pode parecer espiritual, mas todos somos criadores. Eu me levanto e preparo o café da manhã. Só faço isso. Eu crio, né? Aquela galinha fez o ovo para mim, mas agora estou fritando e preparando-o. Estou temperando e adicionando esses temperos. Estou fazendo assim. Estamos sempre criando, todos nós. Então, temos a oportunidade de moldar e formar. Não pensando, eu vou em 10 anos. Sim, pensando pequenos passos. Agora, minha expectativa é que eu poderia estar em outro lugar daqui a alguns anos, mas não vou me preocupar. Isso se resolverá sozinho. Vou focar no presente, o que estou fazendo agora e aproveitar e viver este momento. Eu não consigo imaginar quantas pessoas saem lá fora. É primavera ou verão como estamos agora e não sentem o sol quente. É tão bom saber quando está frio aqui em cima. No Canadá, quando esfria, você sente aquele frio cortante que te desperta. E eu só acho das pessoas, elas não entendem por que estão pensando, eu preciso entrar no carro, ir até lá, limpar a neve. É sobre tudo isso, não o que estou vivendo agora. O que você sente ao estar com alguém que ama? Apenas segurando. Pense em como isso é, os dedos deles nos seus. Quando eu morria, eu queria alguém para segurar minha mão desesperadamente, porque estava com medo e porque alguém me disse: meu pai não pode mostrar medo. Eu não segurei a mão de ninguém. Isso tornou minha morte mais difícil. Essa coisa simples, esse ato simples, é isso que estou te dizendo para viver. Isso é a vida. Não se trata de ter 10 casas e 20 carros. Se o Criador te der isso, Deus te der isso, ótimo. Mas você não vai levar nada disso com você. Mas o que você carrega consigo é quando segurou aquela mão e sentiu. Não que você a segurou. Onde? Percebeu? Sentiu? Porque essa é a memória que vai com você. Coisas ruins aconteceram, perdi meu emprego. Essas memórias não vão com você.
minha namorada me deixou, meu namorado. Tudo isso vai passar, mas aqueles breves momentos para compartilhar, mesmo sozinho, olhe no espelho e diga: você é bonito. Diga: você é feio. Ah, eu sou gordo. Não, você não é gordo. Você sabe? Sempre podemos mudar isso. Eles têm poder. Deus nos concedeu a capacidade de criar. E uma das coisas que criamos é cada momento que está à nossa frente. Posso transformar meu tempo em algo miserável, remoendo isso por 24 horas, ou simplesmente dizer: isso aconteceu, mas aprendi com isso. Agora sei que não repetirei e seguirei em frente. Josi, essa conversa foi incrível. Obrigado por compartilhar sua história. Isso me tocou profundamente. Poderia compartilhar onde as pessoas podem encontrar mais sobre você, seus workshops e sua arte? Sim, ao acessar innerimmersion.com. Innerimmersion.com, você verá a arte, algumas workshops que faço. O foco é a atenção plena, certo? Estar no momento, estar no agora. O foco é: quem sou eu? Quão relevante eu sou? Sou importante? Tenho valor? Vamos falar de propósito. E é um workshop muito poderoso. E muda vidas de uma forma positiva, é baseado em arte. E você encontra a magia da arte na cor. Para mim, cor. Esta peça atrás de mim se chama Strand. Fala sobre isso. Nunca me perderei ao avançar. Algo me segura, algo me guia para casa, certo? Não posso me perder. Mas viver é isso para mim. Essa é a mudança com a qual eu voltei. Eu aprecio tudo. Eu olho uma pedra. Não é uma pedra. É mentira. E se eu for mover essa pedra, eu digo pedra. Posso mover? Minha filhinha quer. Ela gosta de guardar pedras de todos os lugares que visitamos e trocá-las por conchas, já que moramos na Flórida por muito tempo. Ela tinha muitas, mas sempre pedimos permissão. Posso te levar comigo? Posso o que você já? Pode parecer banal. Esse gesto muda sua vida, pois te faz apreciar cada momento vivido. O próximo instante é especial. O momento após é especial. O momento que segue é especial. Cada momento é especial. Tudo o que fazemos é único. Cada pessoa que vemos, cada pessoa que tocamos. É disso que a prática trata. Uso muito em centros de reabilitação. Está crescendo, ajudando as pessoas a descobrir quem são. Essa é a pergunta que sempre me faço. Quem sou eu? Se não isso, o que sou? Quem sou eu? E isso significa que sou mágico, espiritual e muito mais. E você também é. Cada um de vocês. Agora vou te fazer duas perguntas que faço a todos os convidados. Qual é a sua missão de vida? Minha missão agora é servir. O que quero dizer é bem diferente. Se eu pudesse mudar a vida de alguém para melhor, é algo incomparável. Assim como aquela mulher segurou minha mão, trouxe conforto mental e me fez sentir seguro para compartilhar minha história. Mesmo que ela me ache louco, está tudo bem. Mas nesses pequenos momentos, são a magia que temos para oferecer. As palavras que você diz a alguém podem mudar vidas para sempre. Entenda o que estou dizendo sobre quem você é. Há poder em ser você.
Meu objetivo é ajudar as pessoas a entenderem que tem isso. Se eu disser algo muito negativo, posso fazê-las se sentir mal. Ou se eu disser algo muito positivo, posso fazê-las. Escolha que eu faço, escolhas que você faz. Meu objetivo é ajudar as pessoas a fazer escolhas melhores. A prática ajuda a entender quem você é. Se você se compreender, eu também posso me compreender. Assim, compreenderia cada um de vocês, porque somos todos mais parecidos do que diferentes. Todos fazemos as mesmas coisas. Todos precisamos de amor, todos queremos amar, todos desejamos felicidade. Calma em nossas vidas. Há drama. Você sempre supera o drama. Qual é, na sua opinião, o propósito final da vida? Bem, essa é uma ótima pergunta, Alex. E vou apenas dizer que é vivê-la. Esta é uma chance de tocar e sentir. Eu poderia lidar bem com as coisas, ou apenas tocá-las. Quando eu estava do outro lado, tudo o que eu tocava me transformava. Então, não podia tocar da mesma forma que toco aqui. E minha sensação é do outro lado. Somos um com tudo. E sinto como se eu fosse parte de tudo. Quando voltei para o meu corpo, senti esse isolamento. Sinto que estou aqui dentro e tudo está fora de mim. Mas este é o momento especial, mágico, aqui dentro. Observe, sentir, ver, amar. Veja a magia que seu corpo faz. A cada segundo, sim, a cada segundo. E então, aprecie. E o que quero dizer com isso? Você sabe que eu aprecio o meu carro. Ele me leva aonde eu quero ir. Não reclama. Só preciso dar um pouco de gasolina, fazer uma pequena manutenção. E é aí que precisamos estar. Precisamos valorizar, precisamos amar uns aos outros. O mundo agora, para mim, está meio que puxando em várias direções, certo? E é tudo medo. Temos medo de quê? De perder algo que não possuímos. Eu não possuo terras, uma casa ou um carro. Não possuo estas roupas, absolutamente nada. A única coisa que possuo é a minha vida. Isso volta à sua pergunta. Eu possuo esta vida. Isso é o que importa. E então, o que alimenta essa vida são as memórias que eu crio. Isso é o que eu guardo. Isso é o que eu levo. É lindo. Meu amigo, José, muito obrigado por vir ao programa e compartilhar sua história comigo e com todos que estão ouvindo. Espero que ajude as pessoas a ter uma compreensão maior do propósito da vida e como tornar sua jornada mais fácil, pacífica e feliz. Perceber o que é realmente importante e não se preocupar, evitando estresse com detalhes insignificantes. Sim, sabe, Alex, quero te agradecer pelo que está fazendo. Ah, obrigado. Eu agradeço isso. É importante que tem muito negatividade e é bom ver alguém que está pensando em coisas boas, tentando, meu amigo, e mostrando ao mundo que, sabe de uma coisa? Há muitas coisas boas por aí, há muitas coisas boas, pessoal, há muita beleza. Só aquela lembrança de sentar perto do Coliseu comendo aquela pizza. Dá água na boca, né? Oh, meu Deus. Estou lá na minha cabeça. Nunca fui a Roma, mas já estou lá na minha cabeça. E estou tipo, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer acontecer. Esse bom sentimento é o que guardas. Antes de partirmos, uma amiga me disse algo muito marcante. Quando morremos, não nos preocupamos com contas, dor ou coisas ruins. Lembramos das férias em família e das experiências vividas, pois é isso que levamos conosco ao partir para outro plano de existência. Você não leva aí na escrita, os cheques para pagar contas,
ou se preocupar com dinheiro, ou se preocupar com por que essa pessoa fez isso comigo, ou por que você estava com raiva. Você não leva isso com você. Você leva as experiências de se divertir, passar tempo com seus entes queridos. Isso é o que você leva com você. Essa é a única bagagem que você pode levar, porque não há caminhões de mudança acoplados a carros funerários. Não há. Muitos caminhões de mudança no cemitério, como dizem, mas o que você pode levar são essas experiências e memórias. Então, diga a todos: aproveitem bem dessas bolsas com você, cara. Pegue o máximo, encha-as. Pegue 100, porque guarda memórias. Elas seguem com você, te ligando às pessoas amadas. Você nunca se desconecta delas. É essa conexão que não queremos perder, essa conexão com o que amamos aqui. E amamos tantas coisas. Podemos amar uma boneca, podemos amar. Amamos tantas coisas. Nosso carro, eles se tornam mais do que uma coisa, certo? É o que eles significam para você. É o que representam. É disso que falamos aqui. Obrigado, meu amigo, mais uma vez pelo seu tempo. Eu aprecio e agradeço pelo trabalho que está fazendo. É muito necessário. Agradeço pelo seu tempo. Obrigado, Alex, pela oportunidade. Envio bênçãos a todos. Se precisar, acesse o site. Alex, obrigado pela chance. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.